E hoje vamos falar de um assunto muito importante, vamos falar um pouco mais da sua saúde. Você sabe que nesses dias mais frios tem muita gente que diz que tem uma chance maior da pessoa que já tem problemas cardíacos de ter uma complicação. Será que é verdade? Doutor Rudinei Azevedo, que é cardiologista, está com a gente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A gente que agradece. Agora, é verdade, doutor Rudinei, que de fato nesses dias mais frios, de baixas temperaturas, quem já tem problemas cardíacos pode ter problemas maiores? Com certeza, com certeza. O inverno, a gente diz que no inverno aumenta o risco de doenças cardiovasculares porque existe uma maior poluição. O próprio frio, ele atua no nosso organismo. Quando a gente se expõe com a pele, isso ativa os receptores nervosos e aumenta a liberação de catecolamina e de noradrenalina. Então isso aumenta a pressão arterial, aumenta a vasoconstrição dos vasos sanguíneos e com isso quem é mais suscetível pode ter risco de infarto, de AVC. Quer dizer, os hipertensos têm que ter uma atenção redobrada. Tem, com certeza. Tomar a medicação da forma correta, do jeito determinado pelo médico, Exatamente. Né? Vamos para os nossos mitos e verdades. Olha, o primeiro deles, baixas temperaturas sobrecarregam o sistema cardiovascular. É um mito ou uma verdade, doutor Rudinei? Uma verdade, com certeza. Durante o frio, como a gente disse, o trabalho do coração aumenta justamente por isso a vasoconstrição devido ao frio. Então, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, então o trabalho do coração aumenta, entendeu? E isso faz com que aumente o risco de ter evento, tanto AVC, doenças cardiovasculares de modo geral e infarto agudo do miocárdio. Vamos ver mais um? Angina cardíaca, AVC ou infarto agudo do miocárdio são algumas das doenças que aumentam no inverno. Com certeza é uma verdade, tá? É estimado, assim, as taxas de infarto no inverno aumentam até 3 vezes em relação a outras situações. Né? E de modo geral, as doenças cardiovasculares aumentam em torno de 50%. Então é bem comum a gente ver nessa época do ano as filas nos postos aumentadas, as filas nos hospitais, principalmente de pacientes mais debilitados, tá? A chance de ter angina, a chance de ter infarto aumenta bastante. E também nos dias mais frios, nas épocas mais frias do ano, as pessoas saem menos para fazer uma atividade física, né? Com certeza. Consomem alimentos muito mais gordurosos, a dieta vai para o brejo, isso tudo complica a situação de saúde, né? Com certeza. A gente tende a comer alimento mais calórico, né? Então. Até por causa da demanda metabólica que é maior no inverno, então as pessoas tendem a comer alimentos mais gordurosos, com mais sal, mais açúcar, e realmente o que você falou, deixam de fazer atividade física, tá? A gente pode comentar isso um pouco mais para frente. Bom, vamos ver mais um? O próximo, olha, os riscos crescem para pessoas que já apresentam alguma predisposição e para aquelas que sofrem de problemas do coração. Sim, com certeza é uma verdade. É uma verdade. Pacientes que são diabéticos, pacientes que são hipertensos, pessoas mais idosas, são aquelas que vão sofrer eventos durante o inverno, tá? Não só pelo frio, mas também pela poluição. Principalmente aumenta muito, o tempo fica seco, fica gelado, a própria poluição ela pode estimular problemas respiratórios, é a época que vai ter mais gripe, vai ter mais problemas de alergias, tá? E isso leva a um estado inflamatório. O próprio estado inflamatório desencadeia desequilíbrio nessas pessoas mais suscetíveis. Então, quem já tem uma doença que está mais ou menos estável, mas é crônica, ela pode instabilizar. Picos hipertensivos, infarto agudo do miocárdio, AVC. Então, essas pessoas têm que ter um cuidado redobrado. Cuidado redobrado. Os que são hipertensos, como você falou, precisa fazer um controle mais adequado, tomar as medicações, consultas mais frequentes. Vá ao seu médico, preferencialmente logo que o início do inverno chegar, né? Ou do outono, que a gente já começa a perceber dias mais frios, né? Sim. E a necessidade de voltar sempre ao médico para readequar a medicação à sua nova condição de saúde, né? Com certeza. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? O último. Os exercícios físicos devem ser evitados com baixas temperaturas. Isso, na verdade, é um mito, tá? Você pode praticar atividades físicas no esforço durante o inverno, mas há umas particularidades que acho que vale a pena ser comentada. O ideal é você praticar num ambiente que seja climatizado, um ambiente que seja adequado. Realmente não é o indicado você sair num dia muito frio para a prática esportiva, a menos que você tenha roupas que promovam um isolamento térmico adequado, tá? Mas como a gente viu, pessoas mais idosas, pessoas que já têm algum problema de base, o ideal é não fazer, tá? Ou fazer num ambiente que seja climatizado. Né? Como você comentou atrás,
isso é importante porque no inverno as pessoas vão comer mais, vão comer alimentos, né, mais calóricos. Então, se você fica sedentário, para de atividade física, se alimenta com alimentos mais calóricos, vai acabar o inverno, você está com sobrepeso, você está com aumento dos níveis de colesterol, de glicemia. Quer dizer, um desequilíbrio geral no corpo, com certeza. Né? Vamos para algumas dúvidas que chegaram. Vamos ver a primeira delas, de quem é? É da Ingrid. É verdade que a maioria dos infartos acontece na parte da manhã? E se sim, por quê? É verdade, doutor? Isso é verdade, por quê? Ingrid. Então, normalmente, principalmente dias frios, piora um pouco, mas de modo geral, o que acontece? A gente tem um relógio biológico do organismo, que é o ciclo circadiano. Então, ele é responsável pela regulação da parte hormonal, do sono, do nosso apetite, da liberação de alguns hormônios. Então, no final da manhã, por volta das 4 até as 9 da manhã, é onde dá o pico de liberação. Cortisol, adrenalina, noradrenalina. Isso, como eu falei, aumenta o valor, o índice de pressão, aumenta a frequência cardíaca, o risco é aumentado. Sobretudo em quem já tem alguma patologia de base, como hipertenso. Daí a importância que de manhã cedo tomar as medicações corretas, logo de manhã. E não é à toa que o médico indica tomar a medicação em determinado horário. Sim, exatamente. Não é chute do médico. Não. O corpo funciona de um jeito que um médico que estudou e estuda pelo resto da sua vida sabe ali a hora certa que esse corpo vai precisar daquela ajuda, né, doutor Rudinei? Então, Ingrid, se você tem problemas cardíacos ou hipertensa, fique atento que de manhã, então, o doutor Rudinei explicou pra gente, é de fato uma hora mais crítica, né? Mais que dobra, tá? O risco de infarto na parte da manhã. E você que é hipertenso, seu médico mandou tomar o remédio de manhã, toma. Não achava tomar no meio da manhã, depois do cafezinho, que é melhor. Toma a hora que ele mandou. Toma e pronto, cedo. Né? Vamos ver mais um? Érica. Os idosos que já têm problemas cardíacos devem evitar sair de casa quando a temperatura estiver mais baixa? Essa é uma pergunta muito importante, porque assim, os idosos, como a gente já comentou, eles são a população de risco para ter eventos durante o inverno, né? Então, eu não diria que devem evitar sair. Um dia muito frio, se for sair bem protegido. Bem agasalhado. Agasalhado, né? Principalmente extremidades, tá? Agasalhar bem as mãos, agasalhar bem os pés, toquinha na cabeça, porque como eu falei, a parte de vasoconstrição, as artérias se fechando, a gente fica com o pé muito gelado, com a mão gelada, e isso aumenta o retorno de sangue para o coração, tá? Então, quer dizer, saindo bem protegido desse frio com as roupas adequadas. Exatamente. Também, né? Ou também, assim, acho que é importante a gente comentar, até assim, o inverno é época de tomar bastante líquido, né? Sim. Líquidos quentes, sopas, caldos, né? Chocolate quente. Então, acho que assim, um idoso que já tem um problema cardíaco num dia que está muito gelado, como hoje, né? Que a temperatura foi para 8 graus. Tá muito baixa, acho né? que vale a pena tomar um caldo quente e esperar para a temperatura melhorar. E olha, gente, 8 graus numa cidade que você tem uma quantidade grande de vegetação é uma coisa. 8 graus numa cidade como São Paulo, que a poluição fica ainda maior, os prejuízos para a saúde de todos é muito maior. E para o idoso mais ainda, né? Com certeza. Vamos ver mais uma? É a última de hoje? Vamos ver de quem é a Maria? É verdade que infecções respiratórias comuns no inverno, como gripes e resfriados, prejudicam o sistema circulatório? Sim, com certeza, é verdade. Essa pergunta é importante. Isso é a lógica da gente fazer as vacinações para idosos e na população com comorbidade no final do outono, justamente para prevenir a chance de ter infarto no inverno. Então, assim, como tem os aglomerados populacionais e a poluição durante o inverno, aumenta a circulação de vírus. Então, isso aumenta o risco de gripe, de resfriado, de infecções. Como eu falei, tudo isso leva a um extrato de inflamação que pode desestabilizar. Entendeu? Então, os pacientes que já têm uma doença coronariana, instabilizar, sofrer um infarto, sofrer um AVC. Então, com certeza, é uma verdade, tá? Tem que ter o cuidado redobrado, gente? Tem. E o bom é justamente isso. Uma vez que a gente sabe, a gente acaba prevenindo essa chance que você que já tem algum problema cardíaco ou hipertensão pode ter aumentada de ter problemas mais sérios. Como ninguém quer isso, vamos usar a prevenção a nosso favor, como sempre, né, doutor Rudinei? Com certeza. Doutor Rudinei Azevedo, que é cardiologista, volta mais vezes ao programa. Se você quiser sugerir um tema, claro que é bem-vindo. Vou passar o contato do doutor Rudinei, que é o www.hospitalmoriá.com.br. Lá você tem mais informações sobre o trabalho dele e, obviamente, também não esqueça, cuide da sua saúde direitinho e fale sempre com o seu médico, porque nada supera a necessidade da gente seguir a orientação dada por ele, porque cada um tem sua individualidade. Portanto, cada um tem uma indicação, siga o que o teu médico passou e qualquer dúvida, fale com ele e não com o vizinho nem com nenhum parente, né, doutor? À disposição. Obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho.